Salve, amigo da bancada, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Como a gente tinha prometido, né, vamos fazer agora nossos vídeos curtos, vídeos breves, para fazer alguns comentários sobre os temas mais pertinentes do momento, para além das nossas lives tradicionais, que vocês já conhecem, etc. O tema de hoje, ele inclusive já foi tema de assunto para 4 ou 5 lives que nós fizemos, com recortes diferenciados, mas todos relacionados a essa mesma questão, né, que é a questão do direito de mandante. Na época, nós tínhamos ali a discussão da MP 984, que era a MP do direito do mandante, tirada pelo Jair Bolsonaro e pelo presidente do Flamengo, né, o Rodolfo Landim, uma conversa até onde se sabe saiu ali daquela articulação. E essa MP, como era um pouco esperado, nós inclusive comentamos aqui, ela acabou caducando, porque, enfim, a política não funciona dessa forma, né, tirar da cartola uma grande ideia, achar que os clubes vão conseguir se mobilizar sem fazer articulação com quem lá está dentro mesmo do Congresso. Então, a MP caduca, só que no dia seguinte, né, já sai um primeiro dos 4 PLs que apareceriam nos dias seguintes à própria MP. Né? Os PLs, evidentemente, com uma temática muito parecida. O ponto central, pelo menos, daquela MP está representado em todos eles, que é o direito de mandante. Basicamente se hoje nós temos uma lógica, um regime de negociação de direitos de transmissão no Brasil, onde o evento, né, o evento jogo de futebol, o espetáculo esportivo, deve contar com anuências dos 2 clubes dentro de campo, né, os 2 clubes devem aceitar ou assinar ou acordar a cessão do direito de transmissão daquela partida. A nova lei, né, que agora já corre com 4 PLs diferentes, com a temática parecida, ela vai dizer que esse direito pertence exclusivamente ao clube mandante. O clube que está recebendo o jogo no seu estádio, na sua localidade, pelo regulamento diz que ele é o mandante daquele jogo. Isso muda bastante as coisas, já tinha sido problema anterior, como a gente falou, né? Na época da MP, isso gerou uma insegurança jurídica muito grande, afinal, esse é um assunto muito grande, muito relevante para ser tratado por uma medida provisória, afinal, existem contratos em curso. Então, o contrato que está em curso ele vai ser afetado pela MP ou ele vai valer pela lei anterior? E isso gerou toda a insegurança jurídica e pautou nossos programas. Só que agora, com o projeto de lei, sim, né, todos os atores envolvidos, os players, as empresas de comunicação, os anunciantes, os clubes, as federações, todos saberão em que pé está a discussão e que tipo de texto a lei vai chegar. É melhor que seja assim do que por MP, evidentemente, onde o debate vai se estabelecer e os clubes vão poder adaptar, as empresas vão poder se adaptar, os jogadores vão poder se adaptar a essa nova realidade. Mas aí sobra a série dos outros problemas que nós também falávamos. E aí a ideia é falar, inclusive, agora sobre isso. A desigualdade financeira que deve decorrer da aprovação de uma lei com esse caráter. Antes disso, aquele velho recado de todo vídeo do YouTube tem, deixa sua curtidazinha aí, se inscreve no canal, assina as notificações para ficar ligado nos próximos vídeos, manda para os amigos também, compartilha, etc. O comentário hoje é o seguinte, e até que motivou, a entrevista do Marcelo Paes, o presidente do Fortaleza Esporte Clube, está muito bem, o 2º ano na Série A, o time está se organizando. Ele deu uma entrevista para o jornal O Povo, um jornal local, né, lá de Fortaleza, que abriu o microfone para ele defender a própria ideia da MP e a ideia do direito de mandante. E uma das frases me pegou assim, eu falei, não quer dizer que ele esteja errado, mas ele também está muito longe de estar certo. Ele fala que nos países onde o regime de negociação de direito de transmissão de partida de futebol pertence ao mandante, né, o direito pertence ao mandante, necessariamente os direitos de transmissão são mais equilibrados, porque, diferente do que acontece no Brasil, uma empresa monopolizaria o negócio e definiria os valores de acordo com o que ela deseja, não com o futebol precisa. Bom, sim, nos países onde há um equilíbrio muito grande, eu vou falar de países relevantes no futebol, como Inglaterra, Itália e Alemanha, de fato, o direito de mandante existe. O regime, em tese, é direito de mandante. E os clubes que mais recebem não chegam a receber mais de 2 vezes do que a média geral. Os clubes que menos recebem não recebem muito menos do que a média geral. Recebem coisa de 90% do que está lá estabelecido como a média dos 20 clubes daquela competição. Então, Marcelo Paes, em tese, não está errado. Bom, se eu for usar Portugal como um exemplo, a gente vai ter uma resposta totalmente diferente. Portugal também tem um regime de negociação e direito de transmissão com o direito do mandante, e lá você tem o pior cenário do mundo com relação à divisão dos direitos da TV, do dinheiro da TV, da receita da TV.
onde você tem os 3 principais clubes, Porto, Benfica e Sporting, falaram, não vou negociar coletivamente, vou negociar individualmente. Correu atrás do seu interessado, as empresas de comunicação, obviamente, disputaram, né, a ferro e fogo os direitos de Benfica, Sporting e Porto, porque são as maiores torcidas locais, e o dinheiro ficou todo concentrado nesses 3 clubes. Para todos os outros 15 disputantes ali da principal liga de Portugal, sobrou tão pouco dinheiro que nem formando um bloco, como o próprio Marcelo Paes coloca como uma possibilidade na cabeça dele, nem todos os outros 15 se juntando conseguiram valores juntos, negociando em bloco, próximos do que os outros 3 grandes ganharam. O que isso quer dizer? A negociação individual sempre vai favorecer o clube de maior torcida. Qual a diferença, então, de Portugal para a Inglaterra, a Alemanha e Itália, que são os modelos positivos de equilíbrio? A existência de uma liga. A liga, concentrando os direitos de todos os clubes e negociando em bloco todos os direitos de todas as partidas, de todos os espetáculos, e aí não importa se vai ser para 1, 2 ou 3 empresas, não importa, realmente não importa, ela pode criar uma regra de divisão interna que vai garantir uma divisão mais equilibrada. Por isso que esses países têm, né, uma diferença pequena entre o que mais recebe e o que menos recebe, porque eles estabelecem, por exemplo, que metade desse montante, digamos que o futebol brasileiro vendesse por 2 bilhões o seu direito de transmissão, metade tivesse que ser igualado por todos. Isso em Portugal passa muito longe de ser verdade. Na Inglaterra, Itália e Alemanha, sim, existe essa ideia. Os outros critérios podem ser negociados depois, há uma diferença entre cada um deles, mas isso vai competir ali com relação ao tamanho da audiência, de fato, que esse clube gera, ou pela posição no campeonato anterior. Em Portugal não existe esse critério. Afinal, não existe liga para regulamentar a divisão desse recurso. Então, Marcelo Paes não está errado em dizer que nos bons exemplos existe o direito de mandante, mas também está completamente errado a não dizer que no pior exemplo do mundo, que é drástico o problema, também é o direito de mandante que causa. Ou seja, não é direito de mandante a grande questão. É uma liga que concentre e negocie e permita que clubes tenham valores parecidos, semelhantes ou minimamente equilibrados para manter a saúde financeira da competição. O grande produto, quando você fala dessa forma, é o campeonato, e não o jogo de cada clube quando ele é mandante. Todos os clubes entregaram os seus jogos, os direitos dos seus jogos como mandante, para uma liga negociar, e óbvio, quem tem mais audiência está ganhando de uma parte a mais. Mas os clubes que têm menor audiência não estão passando, né, grandes problemas financeiros e um déficit de competitividade absoluto por causa da divisão dos valores. Isso é importante falar, porque no Brasil, do jeito que está dado, não vai existir liga. Nós vamos aprovar um projeto de lei, eu acho muito provável que seja aprovado. Afinal, os clubes estão fazendo essa articulação, e os clubes também são formados por políticos, né, de fato, deputados federais, inclusive, que estão com essa pauta na mão. E os clubes estão interessados, né, por algum motivo. Clubes menores ou de torcidas regionais estão realmente acreditando que vão ganhar tanto quanto os clubes de torcida maior. O caso de Portugal está aí do lado para explicar que não é bem assim que funciona. E aí entra a questão. Aqui no Brasil a gente tem uma estrutura que pode ser resumida dessa forma. Os clubes de torcida nacional, outros clubes, uma faixa, e aí eu vou dizer Flamengo e Corinthians, principalmente, os clubes que dominam, né, as pesquisas de torcida desde sempre. Há décadas, Corinthians e Flamengo estão disputando nas cabeças para saber quem tem mais público consumidor em todo o Brasil. Afinal, de fato, um grande mercado de futebol brasileiro é o Brasil. Esquece esse negócio de internacionalizar a marca, vender para a China, essas coisas. Quem está tentando fazer isso no Brasil hoje já falou que não é bem assim que funciona. Vamos tentar vender na Argentina, no Uruguai, e aí a gente vai ao pouco tentando avançar. Então, a gente tem esse patamar da elite mesmo, do público consumidor, da audiência no Brasil, que é Flamengo e Corinthians. Depois você tem os clubes de torcida nacional, uma ordem um pouco menor, né, que são, claramente, São Paulo, Palmeiras e Vasco, até onde a gente consegue enxergar hoje. Dá para dizer que o Vasco ainda tem esse público remanescente, né, daqueles tempos áureos do Vasco dos anos 90, que não são muito longe ainda. Há uma geração de vascaínos dos anos 90 que continua consumindo o clube e os jogos do clube, evidentemente. Abaixo desse, você tem aí esses clubes que têm também torcida nacional, mas ainda são menores, né? Torcidas que são realmente diminutas comparados aos esses que eu acabei de falar. Então, Santos, Fluminense e Botafogo. São nacionais porque são nacionais, tem história, o Santos de Pelé, o Fluminense de Rivelino, o Botafogo de Garrincha, e também essa preponderância, né, do poder midiático que o fato de ser do Rio e São Paulo garantiu para esses 3 clubes. São nacionais, mas de uma perspectiva menor. Abaixo deles, você vai ter clubes que são torcidas
lamento dizer, mas são torcidas regionais. Não importa se todos eles têm Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, mas a verdade é que Cruzeiro, Galo, Inter e Grêmio não têm torcida nacional. Isso faz muita diferença na hora de falar de direito de transmissão e venda de audiência, certo? Não importa o tamanho dos clubes, não importa a história dele, a quantidade de títulos, nem nada. O que importa é o tamanho da torcida. O futebol brasileiro sempre foi muito concentrado em termos de produção de imagem, de produção de público consumidor, de produção de matéria jornalística, de conteúdo jornalístico, de informação, de produção de livro, nos clubes de Rio e São Paulo. Grêmio e Inter são gigantes, principalmente se tratando de troféus, né, nas suas próprias sedes. Cruzeiro e Galo também são gigantes, todos têm troféus também nas suas sedes. Entretanto, não tem torcida nacional, as torcidas são regionais, independente do tamanho desses clubes. Abaixo disso está todo o resto. Estão os nordestinos, estão o Goiás, está os catarinenses, estão os paranaenses, etc., que tem basicamente torcida nas suas capitais. Não dá nem para você dizer que são clubes que são fortes no seu estado como um todo. São fortes nas suas capitais, regiões metropolitanas, regiões de influência. Mas são clubes localizados que, sim, tem uma força nas suas praças locais? Tem. Isso interessa do ponto de vista da audiência? Sim. Mas não na proporção quando você fala em termos de Brasil inteiro, um país desse tamanho, que tem aí seus 200 milhões, 210 milhões de habitantes. Então, essas escalas, né, precisam ser entendidas como as esferas, como as faixas de negociação que virão no futuro das negociações individuais de direito de mandante. Não dá para você dizer assim, mas se todos os clubes se juntarem, né, os 18 clubes se juntarem, deixarem Flamengo e Corinthians negociarem sozinhos, formarem um bloco, então você tem os outros 19 jogos de Flamengo e Corinthians como visitantes. Isso continua valendo muito. Sim, se funcionasse assim, tudo bem, mas não funciona assim. Você compra os 19 jogos do Flamengo e 19 jogos do Corinthians, você tem os melhores produtos, os mais eficientes e os mais valiosos. Você tem que comprar os jogos de 18 clubes, né, para tentar pegar os outros 19 de Corinthians e Flamengo, você também tem que dar conta de pagar por outros mais de 300 jogos que esses clubes também têm. A diferença, o valor de um lado e do outro é basicamente o mesmo. Isso é audiência, isso é futebol mediatizado. E a diferença aí é que cada jogo tem o seu custo fixo, basicamente. Fazer um jogo é muito caro. Ganhar dinheiro com o jogo são poucos jogos que realmente dão um retorno absurdo de venda de audiência. E aí, obviamente, são os clubes de torcida nacional que vão garantir. Os outros dão. Mas se você jogar num papel, a corrida entre as empresas de comunicação vai ser efetivamente por Flamengo e Corinthians. Os outros vão saindo, descendo degrau a degrau, e a busca por o direito de transmissão deles vai ser razoável. Para o final, para a base dessa pirâmide, é provável que não sobre absolutamente nada. E não adianta falar de bloco, não adianta falar de fortalecimento, não adianta falar de movimentação para encontrar uma liga. Na medida que os principais clubes conseguirem se dar bem, perceber a distância que ele tem dos outros, né, isso já vai estar dado. E aí entra aquela questão, se os clubes hoje ganham 40, amanhã ganharem 70, é um crescimento? Sim. Principalmente quando você tem dívida, né? Você tem um novo capital, um dinheiro novo, você conseguir resolver suas dívidas. Entretanto, não adianta nada você ganhar 70 e tentar se aproximar do que ganhava 100, se esse 100 passou a ganhar 230, 240. Né? O gap entre o mais baixo e o maior cresceu muito. E isso não adianta você querer dizer que você enriqueceu. Qual é o grande problema disso? É uma falsa sensação de enriquecimento, porque isso vai gerar, como os clubes mais ricos estão ainda mais ricos, um efeito inflacionário que é inevitável no futebol, e já existe um bom tempo no futebol brasileiro. É um grande motivo para nós criticarmos a estrutura que está dada de divisão de cota televisiva desde sempre. Sempre criticamos, né, porque o direito do mandante vai gerar algo pior, que nós começamos a discutir isso só agora. Mas imagine que os maiores clubes vão ter mais dinheiro. Eles não só podem comprar os jogadores dos clubes menores, como eles podem oferecer salários muito maiores que os clubes menores podem oferecer. Isso gera, na faixa, né, de cima a baixo, ou praticamente um efeito cascata, né, de inflação, do ponto de vista do salário dos jogadores, que vai tornar praticamente insustentável manter um bom time competitivo para quem está na base da pirâmide. Né. Já acontece isso hoje em alguma medida, mas a tendência é que isso piore muito mais, porque o dinheiro vai ficar escasso. E aí entra o ciclo vicioso. Né? Para conseguir manter a competitividade e daí uma receita razoável para ser competitivo, os clubes da base da pirâmide precisam vender seus melhores jogadores para os clubes do topo da pirâmide. Então você gera uma sequência de ocasiões, de causas e consequências, né, que sempre tendem a desequilibrar. Né?
E pense bem, Corinthians e Flamengo eles já ganham em todas as faixas possíveis de receitas. Né? Eles ganham em patrocínios, anunciantes, eles vão ganhar em visibilidade midiática mesmo, de cobertura jornalística, para o seu jogador. O jogador também está interessado muito na visibilidade que o clube tem e ele vai dar. Então, nós estamos realmente nos encaminhando para a aprovação de um projeto de lei que, sem uma liga que concentre isso tudo e crie regulamente, né, uma divisão, no mínimo, racional e equilibrada desses recursos que são do direito de transmissão, e aí pode ser vendido para a Globo, para a Turner, para a Disney, para BBC, Londrina, não importa. Né? O ideal era que todo esse recurso de venda fosse colocado à disposição de todos os clubes e a divisão fosse feita de forma ordenada e racional, para que nenhum clube fosse à falência, porque não tem dinheiro para se manter competitivo. Né? E isso é uma grande questão. Gestão no futebol é uma coisa muito importante, mas quando você não tem dinheiro, não importa a gestão que você tem, você vai cair, você vai ser rebaixado. Até porque você precisa, para você ter uma gestão austera, você precisa deixar de gastar. Se você deixa de gastar, o resultado esportivo não vem. O futebol é uma indústria que não funciona de forma lógica. Né? A gente precisa ter cuidado com isso. O ponto central do direito de transmissão, para mim, é esse. Estamos criando estamos abrindo, na verdade, uma porta onde provavelmente vamos ter problemas seríssimos de desigualdade financeira aprofundados, que já existem há muito tempo, mas devem se aprofundar, porque os grandes clubes vão negociar de forma individual e dessa falta de ser, não tem tanta empresa para cobrir futebol, não esqueçam disso. O futebol é um produto muito custoso. Quanto mais disperso em muitos meios, ele perde sim valor, porque ele se dispersa, a audiência não está concentrada, e, consequentemente, o valor desse produto, no fim das contas, também não vai ser como ele poderia ser se fosse, né, concentrado em um número menor de empresas. E para os clubes menores, clubes da base, isso vai ser ainda mais drástico, ainda mais perigoso. Então fica aí a reflexão, vocês podem contestar, deixe o seu comentário aí, deixe sugestão, inclusive, de próximos vídeos e próximas discussões. Mas, sim, estou muito preocupado, principalmente por ser torcedor de um clube do Nordeste. Né? E fico mais preocupado ainda em ver que Ceará e Fortaleza, né, através do seu presidente Robson Castro e Marcelo Paes, e o deputado André Figueiredo, que tem a APL, que parece que é a mais avançada para ser votada, eles são, de fato, os ponta de lança dessa nova discussão do direito de mandante, que tende, como acabei de explicar, a favorecer os clubes que têm torcida nacional, e aí, né, a cada degrau dessa escada, você tem um nível diferente de poder de negociação. Definitivamente, Fortaleza e Ceará estão na base dessa pirâmide e não entenderam ainda. Se eles foram enganados por algum, né, especialista de gestão em marketing, se eles estão muito iludidos com isso, ou, na pior das hipóteses, eles estão realmente querendo ter visibilidade política em cima de um assunto que é tão pertinente, tão importante, tão relevante, aí já é outra questão. Mas fica aqui o questionamento da bancada e quem sabe nós voltemos aí com uma live com nossos especialistas que já me ajudaram bastante a gerar essas ideias que eu trouxe para vocês hoje. Até mais, até a próxima. Fiquem ligados aí no nosso Na Bancada.